Amigos, uma das artes mais antigas, e podemos chamar arte porque quando é bem feita é uma arte, é a arte da falsificação. Este é um dos crimes mais antigos da história. No ano 600 a.C., quando as moedas começaram a ser cunhadas na Grécia, assim que elas começaram a ser cunhadas, começou a haver pessoas que passaram a falsificar os originais. O método consistia em misturar juntamente com o material precioso, o material menos precioso, e assim diminuir o valor da moeda em si mesmo. Mas também reduzia o preço, o peso da própria moeda e reduzia, por isso, o peso da própria moeda. Eram conhecidos outras formas de falsificação. Uma muito comum era cortar as moedas na lateral para retirar parte do valor da moeda. E assim, com aquilo que sobrava, ficar com algum metal precioso que antes as pessoas não conseguiam ter. Isso também reduzia o valor da moeda. Então, começaram a surgir novas técnicas. Uma das técnicas muito comum e mais barata era usar moldes e fazer as moedas em argila. Obviamente que este tinha um grande problema. As moedas tendiam a ser muito menos pesadas e era rapidamente descoberta a falsificação. E as coisas foram evoluindo. Havia uma técnica que era o chapeamento, ou seja, metiam no meio da moeda, no meio do metal precioso, de material muito menos precioso, e a parte de fora seria de material precioso. E tudo isto tinha um único objetivo. Tinha o objetivo de falsificar o original, ficando as pessoas que falsificavam com aquilo que achavam que era lucro. Só que começou a haver sérios problemas, porque a moeda pretendia dar estabilidade aos países, aos Estados. Então os próprios Estados começaram a ir atrás daqueles que eram os falsificadores. O imperador chinês Guazun, em 1162, declarou pena de morte a todos aqueles que fizessem falsificação da moeda. Todos aqueles que experimentassem tocar naquilo que era a cunhagem de uma moeda eram condenados à morte. E não somente isso, como se passou-se a dar recompensas a quem pudesse dizer quem eram os falsificadores. Já no século XVII, em Inglaterra, um casal foi morto porque fez o corte de 40 moedas de prata. E vejam como é que as pessoas foram mortas. Estamos a falar no século XVII. O homem foi enforcado e depois esquartejado. A mulher foi queimada viva. Porque era um crime que colocava em causa o próprio Estado. Em Espanha, a pena de morte por falsificação só deixou de estar na lei em 1822. E mesmo depois desta data, em 1822, a pena já não seria a pena de morte, seria a prisão perpétua. E ao longo das décadas, dos séculos, não diminuiu. Estima-se que nos Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, cerca de metade do dinheiro que circulava eram falsificações. Ou seja, não eram originais, eram cópias do original com muito menos valor real. E no século XIX e início do século XX não pararam. Na Europa houve muitos casos. E em Portugal o caso mais conhecido foi Alves dos Reis, que em 1925 conseguiu imprimir 200.000 notas de 500 escudos. Para terem uma noção do que é que ele conseguiu fazer, ele conseguiu meter no mercado cerca de 1% do PIB do país em falsificação de notas. Ele não fez para lançar no mercado em Portugal, ele lançou com os mesmos números das notas que haviam em Portugal para lançar em Angola. Ou seja, a falsificação, desde que o dinheiro é dinheiro, é uma forma das pessoas conseguirem alcançar lucros através daquilo que não é verdade.
Com o euro as coisas não mudaram muito, só para terem uma noção, todos os anos são retiradas centenas de milhares de notas falsificadas no mercado europeu. Porque continua-se a tentar não usar o original, mas tirar lucro com aquilo que é o original, fazendo falsificações. E na realidade, nós temos que ter cuidado, porque espiritualmente, quando nos aproximamos de Deus, nós temos que saber se queremos ser originais ou se queremos ser uma cópia do original. Se queremos estar revestidos com material precioso, mas por dentro sermos um material de fraca qualidade. Se queremos ser apenas uma parte daquilo que é o original e depois limamos as partes que não interessam para parecermos original, mas não sermos original. Espiritualmente, todos nós somos confrontados com uma decisão muito importante. O que é que nos move? Nós queremos ser iguais ao original, queremos ser validados como sendo originais, ou queremos passar uma vida inteira com medo de sermos apanhados porque somos meras falsificações. Aparentamos ser algo que não conseguimos ser na totalidade, que não somos na totalidade e que não procuramos ser na totalidade. Na verdade, se olharmos para a Bíblia, ela está repleta de advertências sobre aquilo que são falsos ensinamentos. Porque são os falsos ensinamentos que nos vão moldando, dando-nos a sensação de que aquilo que nos é proposto é melhor do que o original. E nós somos levados na cantiga, nós somos levados naquilo que nos é proposto e começamos a achar, bem, na realidade, pode não ser tão mal assim seguirmos este género de ensinos, esta filosofia, esta ideia, ou se formos mais longe, esta religião. A Bíblia diz que devemos ser capazes então de discernir aquilo que é a verdade daquilo que são os enganos. E o texto que hoje vamos ler é um teste que João nos diz que nós temos que fazer mediante aquilo que é o encontro com ensinos ou doutrinas, sejam elas de onde vierem. Nós temos que fazer este teste para saber se vem ou não de Deus. Todo o tipo de mal que nós podemos encontrar nasce sempre daquilo que são ensinos falsos ou desvirtuados da palavra. Ao iniciar o capítulo 4, então João vai dizer que nós estamos sob ataque e hoje não é diferente de há 2000 anos atrás. Não é melhor nem é pior. Os métodos de propagação dos falsos ensinos é que são diferentes. Mas falsos ensinos sempre houveram na igreja. Sempre houveram porque a maior parte daquilo que se encontra fora da igreja vai dizer que é muito mais fácil nós vivermos determinada forma de vida do que seguir o ensinamento de Jesus. Então, convido-vos a ler 1 de João 4, 1 a 6. Eu vou ler na Bíblia para todos. Queridos amigos, aqui um parênteses muito claro, porque é importante para nós compreendermos o texto que vamos ler. João está a escrever a uma igreja. Ele não está a escrever para pessoas que não são crentes, ele não está a escrever para pessoas que estão fora da igreja, ele não está a escrever para governantes, ele não está a escrever para pessoas que se encontram lá fora, ele está a escrever para a igreja. Então, ele começa por dizer, queridos amigos, queridos irmãos, aqueles que conhecem Jesus, ou têm a possibilidade de conhecer Jesus como eu. É aí nesse contexto que nós devemos entender. Este texto não é para outros, não é para quem não está cá. É para nós que estamos aqui neste momento. Então, queridos amigos, não deem crédito a qualquer espírito, mas verifiquem se os espíritos são de Deus. Porque há muitos falsos profetas espalhados pelo mundo. Assim, é assim que podem reconhecer se alguém tem o Espírito de Deus. Todo aquele que confessar que Jesus fez homem é de Deus. Mas todo aquele que não confessa isto acerca de Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, de quem ouviram dizer que havia de vir. Pois bem, ele já está no mundo. Meus filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que vive em vocês é mais forte do que aquele que está
que está no mundo. Eles pertencem ao mundo. Por isso, falam à maneira do mundo e o mundo dá-lhes ouvidos. Mas nós pertencemos a Deus. Quem conhecer a Deus, escuta-nos. Quem não pertencer a Deus, não nos ouve. É assim que nós podemos distinguir entre o espírito da verdade e o espírito do erro. Hoje, João diz que há um teste que nós podemos fazer. E é isso que vamos estudar, porque é algo que nós vamos ter que aplicar à nossa vida sempre. Todos os dias. É saber se aquilo que nos move vem de Deus ou se aquilo que nos move nos pretende afastar de Deus. Então, a primeira coisa que temos que saber é que há um mandamento. Fazer este teste, avaliarmos cada situação, verificar cada situação, não é uma sugestão que nos é dada. Nós, em cada momento, nós devemos fazer o teste, é um mandamento. Mediante qualquer coisa que escutem, mediante qualquer coisa que vos mova, façam o teste. Façam o teste. Eu sei que vivemos numa época em que não é muito popular, nem politicamente correto, julgar sistemas de crença, julgar ideias, julgar sistemas religiosos. Nós vivemos num mundo onde gostamos que todos olhem para nós e nos deem um sentimento positivo, nos façam fazer sentir bem. Nós não gostamos de falar contra aqueles que estão à nossa volta ou aquilo que as pessoas pensam, porque todos nós achamos que devemos ser reconhecidos, devemos ser amados. E isso faz com que muitas vezes nós passemos a validar coisas que não devem ser validadas. Passemos a olhar para aqueles que estão à nossa volta e para aquilo que consumimos como sendo algo que poderia ser aceite. Porque, no fundo, se as pessoas estão a falar connosco, é porque se preocupam connosco. E nós podemos escutar aquilo que as pessoas... E até podemos experimentar. Em último caso, não fará mal nenhum. Mas a Bíblia deixa muito claro que existe um espírito de verdade e um espírito de engano. E é por haver um espírito de verdade e um espírito de engano que nós devemos fazer sempre o teste. Nós devemos sempre verificar. Verifiquem se os espíritos são de Deus. Seja o que for que possamos ouvir, seja o que for que possamos estar a consumir, verifiquem se vem de Deus. Seja qual for a opinião, a crença, a filosofia, a ideia que nos esteja a ser passada, verifiquem se vem de Deus. É porque se não vem de Deus, não temos por que validar. Não temos por que experimentar. Se todas as ideias, filosofias e opiniões religiosas fossem igualmente iguais, não havia o mandamento de verificar. Aliás, se tudo fosse igual, Cristo não precisaria de vir. Deus teria que ser muito masoquista para enviar o seu Filho. Deus teria que ser horrendo para enviar o seu Filho a morrer por nada. Se houvesse outra opção sobre a mesa. O Deus que amamos enviou o seu Filho porque só há um caminho, uma verdade e a vida. Só é manifesta em Jesus. Então, verifiquem se aquilo que estão a consumir vem de Deus. Verifiquem se os caminhos que estão a trilhar vêm de Deus. Verifiquem, verifiquem, verifiquem. É a única coisa que nós podemos fazer quando consumimos é verificar se vem de Deus. Porque a realidade é que nem todo o espírito, nem toda a ideia, nem toda a filosofia, nem toda a religião provém de Deus. Nem tudo aquilo que consumimos hoje vem de Deus, se formos honestos. Então há que testar. Porque se não vem de Deus, vem daquele que nos quer afastar de Deus e que a Bíblia define como o anticristo. E nós só podemos seguir um dos dois. Não há outro caminho a seguir. Ou seguimos o Espírito que nos é dado por Deus, ou seguimos aquele que nos quer afastar de Deus. Não há outra hipótese. Não há outro caminho. Ou entramos pela porta estreita, ou vamos pela porta larga. Não há outro caminho. E então isto leva-nos ao segundo ponto. Se o primeiro ponto que nós temos hoje há um mandamento, e o mandamento é verifica quem escutas, o segundo ponto é a razão pelo qual nós devemos verificar o que escutamos. É que João vai dizer que
Não é só a questão de haver possivelmente um ensino que é danoso para nós. João vai dizer muito mais do que isso. Vai dizer que não somente há um, como há muitos ensinos que são danosos. Há muitos ensinos, há muitas ideias, há muitas doutrinas, há muitos profetas que vão falar para nos afastar de Deus. Essa é a causa porque devemos testar aquilo que escutamos. É que não há só uma coisa que nos pode afastar de Deus. E se fosse só uma era fácil. Marcávamos com um X aquilo que não podíamos consumir e estava feito. Não era preciso andar sempre a verificar. Saberíamos de onde vinha. O problema é que não há um, há muitas. Há muitas coisas que nos vão tentar afastar de Deus. Não existem apenas alguns professores. Não existem apenas algumas ideias, opiniões. O problema é que há muitas. O mundo está cheio daquilo que nos quer afastar de Deus. E, amigos, é por isso que não nos podemos dar ao luxo de simplesmente aceitar tudo aquilo que consumimos. Nós não nos podemos dar ao luxo mesmo de consumir tudo aquilo que nos é dado sem um espírito crítico, sem validar, sem verificar, com a Bíblia na mão, se aquilo que estamos a fazer, se o caminho que estamos a percorrer, se as ideias que estamos a seguir, vem ou não de Deus. Porque senão nós vamos ser inundados de tal forma que vamos ser convencidos que o caminho que estamos a seguir é bom. E não estamos a ver o quanto nos podemos afastar de Deus. Devemos aprender a discernir entre aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. E, amigos, não há forma de o fazer sem ser com a Bíblia na mão. Não há forma. Porque tudo aquilo que eu disser, se vocês não forem comprovar com a Bíblia, eu posso estar a fazer exatamente a mesma coisa. Porque entre aquilo que eu penso, aquilo que eu digo, aquilo que vocês escutam e aquilo que vocês entendem, vai uma eternidade. Vai uma distância abismal. E aquilo que vocês escutam, moldado por aquilo que é o mundo que vos rodeia, pode estar a ser acomodado a cada um de vós de formas diferentes. Então a única forma de vocês conseguirem ter um discernimento claro daquilo que escutam, seja de quem seja, é pegar na Bíblia e ler a Bíblia. Não há outra forma. Não deixem ser moldados por ninguém, a não ser pela palavra. Verifiquem. 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 Amigos, a principal dificuldade que vamos encontrar se dermos ouvidos aos falsos ensinos é que, em última análise, nós vamos perder a nossa identidade de filhos. Vai ficar tão diluída que nós vamos esquecer o que é que significa ser filho de Deus. O que é que significa ser filha de Deus? Nós vamos estar tão perdidos que vamos achar que aquilo que estamos a consumir, aquilo que estamos a viver é extraordinário porque estamos em festas grandiosas, porque estamos a consumir tudo aquilo que nos é dado. Nós estamos a gastar aquilo que era a herança do Pai e estamos perfeitos. E depois começamos a caminhar para situações de maior dificuldades, até de autodestruição. E continuamos sem saber qual é a nossa identidade porque nos perdemos naquilo que nos é dado. E mais tarde ou mais cedo podemos acabar a alimentar porcos e nem as bolotas a conseguir comer. Porque perdemos a nossa identidade. Perdemos a consciência que somos filhos e um filho nunca deixa de ser filho na casa do Pai. Sabem? Há muitas vozes que são realmente persuasivas. Nos dias de hoje, se ligarem à televisão, se ligarem às pessoas que estão à vossa volta, há vozes que são mesmo muito persuasivas. Há vozes que vocês escutam e dizem, uau, isto até faz algum sentido. Por que não experimentar? Por que não seguir este caminho? Pode ser uma bênção de Deus. Pode ser algo que vem acompanhado por prosperidade. Há muitas vozes que realmente nos vão tentar fazer crer que aquilo que estamos a fazer é justificável. Pois bem, sabem como é que vem se é ou não justificável? Peguem na palavra. Coloquem Jesus à frente e digam-me se é validado por Jesus. Se não for, têm a vossa resposta. Estão a ser inundados pela causa pelo qual devem fazer o teste. Estão a ser afastados da comunhão com o Pai. E aqui eu tenho que vos confessar que a própria Igreja é responsável por este estado de espírito.
Porque a própria igreja muitas vezes gosta de infantilizar as pessoas. Porque é mais fácil controlar aqueles que estão infantilizados do que aqueles que começam a pensar e a crescer dentro da fé. As igrejas sobre a face da terra podem ter a tendência de não deixar que os seus membros cresçam e se tornem iguais aos líderes ou maiores ainda que os líderes. Porque é sempre mais fácil controlarmos aqueles que estão abaixo de nós do que aqueles que nos suplantam. Eu tenho que vos dizer, se Jesus disse, vocês farão as mesmas obras que eu e muito maiores do que aquelas que eu faço, a igreja não tem o direito de bloquear o crescimento, nem infantilizar as pessoas que estão diante de si. Na terça-feira passada, tivemos os Juntos do Trilho. E é algo que devia ser uma bênção para a igreja. Tem revelado coisas assustadoras. Primeiro, a maior parte das pessoas que frequenta os Juntos pelo Trilho não é membro da igreja. Não é. Segundo, semana passada fizemos um inquérito. E foi avassalador daquilo que nós descobrimos. Todos achamos que estamos num patamar extraordinário de fé e fazendo o teste, o inquérito que fizemos, vimos que somos crianças espirituais. Quando vimos que às vezes somos adolescentes, ficamos cheios de alegria. E são muito poucas as áreas onde nós podemos dizer que somos adultos espirituais. Muito poucas as áreas e muito poucos daqueles que participaram. E o problema é, quando perguntado, então, como é que vem a igreja? Em consciência, não foi possível dizer que a igreja era mais do que aquilo que nós éramos. Porque a igreja não é mais do que o somatório daquilo que nós somos. E se nós não crescemos em fé, como é que a igreja pode crescer? E esta foi a parte bonita. A parte bonita veio a seguir. Foi o quebrantamento que houve quando tomamos consciência que a nossa igreja precisa de crescer muito. E só pode crescer se já está junta e crescer junta. Senão nós andamos a enganar-nos. Porque andamos a escutar vozes que não são as vozes que vêm de Deus. Isso é a coisa que nós não podemos fazer porque Jesus não o fez com os seus discípulos, é infantilizar-nos. Dizer, não faz mal. Faz mal, amigos. Faz mal a nós, faz mal às nossas famílias, faz mal aos nossos relacionamentos, faz mal às pessoas que queremos alcançar a nossa missão, faz mal. Se nós nos deixamos levar pelas vozes que não são de Deus. E isso é triste. E corrói, devia corroer cada um de nós. Sabem, eu acredito que todos nós temos excelentes razões para aquilo que fazemos. Eu acho que tenho excelentes razões quando não faço alguma coisa. São as minhas razões, é aquilo que eu avalio e eu acho que tenho sempre excelentes razões. Mas depois olhamos para a nossa igreja e temos as terças, temos as quartas, temos os jogos de futebol, temos os serviços comunitários. E a pergunta que eu vos faço é, o que é que nos faz não estar presentes? E isso a resposta só pode ser dada por cada um de vós. E a pergunta que eu vos faço não tem a ver simplesmente com não estar presentes, é a razão que dão para não estarem presentes. Porque nós nunca iremos crescer como igreja. Nunca. Se nós não estivermos juntos para crescer juntos. Ninguém consegue crescer sozinho. Se há coisa que a Igreja de Cristo, não as paredes, a Igreja de Cristo, as pedras vivas que são tocadas pelo Espírito Santo, se há coisa que nós aprendemos da Bíblia é que só podemos crescer se estivermos juntos. Uma pedra viva é unicamente isso, uma pedra viva. Um edifício precisa de muitas pedras vivas que em conjunto caminham para a glória de Deus. Como reino de sacerdotes, o que é que nos faz não estar presentes? Avaliem se a razão que estão a pensar na vossa mente é uma desculpa ou é dada por Deus?
Se for dada por Deus, glória a Deus por isso. Quando João fala de amor, é este amor. É um amor que vai muito além daquilo que nós queremos dar. É o amor que vem do Pai. E Ele não precisava ter entregue o seu Filho. E fê-lo. Para que nós possamos ter vidas de comunhão e de entrega. Para que o reino de Deus cresça. É por isso que temos que avaliar as motivações. O que é que nos move? O que é que me move quando eu não oro? O que é que me move quando eu não participo da missão da igreja? O que é que me move quando eu não desejo aprender? O que é que me move? Tenho que vos dizer, nós já fizemos ginásticas com a igreja. Nós tentamos tudo. Tentamos escola dominical à tarde, de manhã, tentamos encontros. O que é que move a igreja para não estar presente? Porque a igreja não devia estar a tentar acertar no alvo. A igreja não devia ser aquela que dá 1001 opções e vamos lá ver qual é que funciona. Não devia. O método da Bíblia é extraordinário. Unam-se. Cresçam em conjunto. Espalhem o Evangelho. E nós andamos a tentar. Não, isto não funciona. Vamos melhorar o louvor. Vamos diminuir o louvor. Vamos aumentar a oração. Vamos fazer. E estamos a multiplicar-nos. Na esperança que a igreja adira. Quando o problema não é a adesão. O problema é o coração, amigos. Onde está o teu coração e está o teu tesouro? Podemos chegar daqui a 30 anos e estar exatamente os mesmos aqui. E continuamos... Bem, esperamos que o Adão e o Maurício não. Não por nada, mas têm as famílias em Angola. Ou então trago as famílias. Daqui a 30 anos podemos estar aqui e dizer, uau, gostamos tanto de estar juntos. Mas gostamos mesmo. É porque também estamos juntos à quarta, à terça, estávamos juntos ao domingo à tarde. O que nos faz vir à igreja? Porque estão à espera de serem salvos por frequentar cultos de domingo. Mas é que estão a perder tempo. Cristo já vos salvou na cruz. Sabem qual é que é o teste verdadeiro? O João a seguir diz-nos qual é que é o teste. É o que encontramos no versículo 2 e 3. Sabem, sobre a face da terra, há cristãos de todas as denominações. E não são as denominações que devem colocar... E não são. No fundo, não são as denominações que colocam em causa a unidade do corpo de Cristo. Às vezes nós achamos que são. Mas não são. Não é o facto de sermos congregacionais, batistas, presbiterianos, anglicanos, menonitas, coptas, católicos romanos, ortodoxos. Não é isso que coloca em causa a unidade do corpo de Cristo. O que coloca em causa o corpo de Cristo é a forma como nós vemos Jesus. Isso é que verdadeiramente coloca em causa o corpo de Cristo. Não é onde é que nós vimos, porque todos nós, se fizéssemos aqui um inquérito sobre aquilo que são as nossas crenças, e basta ver de onde é que nós vimos, quais são os nossos contextos de origem, para ver que se calhar nós todos pensamos coisas muito diferentes. E não há mal nenhum nisso. Há uma coisa só que não pode ser diferente. É como é que nós vemos Cristo. Quem é Cristo para nós? É esse o teste que João diz que nós temos que fazer. E o versículo 2 deixa isso muito claro. O versículo 2 vai nos dizer: todo aquele que confessar Jesus Cristo, que Jesus Cristo se fez homem, é de Deus. Amigos, é de Deus quem confessa isto. E quem confessa não é a nível cognitivo, não é dizer que, bem, a Bíblia diz, ou há alguns escritos, ou há algo... Não! Dizer é sentir, é saber que o Deus criou do céu e da terra, das coisas impossíveis, ganhou a forma humana. O Deus do infinito veio ao nosso encontro e ganhou forma em carne. E se fez homem. E o que João também está a dizer aqui é que ao fazer-se homem, ele vai caminhar, vai ensinar e depois vai morrer como homem. Porque só pode haver ressurreição verdadeira quando há morte verdadeira. E só há morte verdadeira quando aquilo que nos faz ser homem e mulher deixa de existir.
É isso que o João nos está a dizer. A única coisa que nós precisamos saber, para saber se estamos no sítio correto, não é saber se cognitivamente nós sabemos que Jesus existiu. É saber se nós realmente queremos que Ele existiu. É porque se queremos que Ele existiu, amigos, se nós queremos que Ele existiu, então o que nós estamos a dizer é que Deus, o Criador do céu e do universo, que nos podia destruir com um clique, com um sopro. Aliás, podia chamar o sopro que colocou sobre nós quando soprou na argila. Bastava retirar o sopro de nós. Esse Deus decidiu vir ao nosso encontro e amar-nos e morrer por nós. E se isso não nos comove, nada nos vai comover. Se isso não é suficiente para fazermos missão, nada vai fazer. Podemos fazer o pino todos os dias. Podemos fazer aqui o culto todo, o pino todos os domingos. E sabe o que é que vai acontecer? Nada. Porque a única coisa que verdadeiramente é precisa é nós crermos que Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, nos ama a tal ponto que morre por nós. Se tu estivesses na pele de Pedro, ele iria morrer por ti. Se tu estivesses na pele de qualquer discípulo, ele iria morrer por ti. Mesmo que o tivesse abandonado ou traído, ele iria morrer por ti. Porque ele faz isso por ti todos os dias. Ele morreu pelo teu pecado de todos os dias. Para que não fiques igual. Nós não podemos é dizer, passado este tempo todo, continuamos a ser como Pedro antes da ressurreição. Porque o Pedro pós-ressurreição é um Pedro transformado. Um Tiago pós-ressurreição é um Tiago transformado. Um João pós-ressurreição é um João transformado. E agora coloca o teu nome aí. Depois da ressurreição, tens que ter transformado também. Amigos, o Deus que adoramos depende sempre da imagem que é criada na nossa mente. Para mim, Deus pode ser um poço de amor. Para outra pessoa, Deus pode ser um Deus que não permite que haja injustiça e se torna um guerreiro. A imagem que nós criamos é quem realmente é Deus para nós. Deus não é isso, mas para mim torna-se aquilo que eu consigo imaginar dele. E está tudo bem. Se aquilo que estiver no centro da nossa adoração for a certeza que Jesus é Filho de Deus, veio a este mundo e morreu por nós. E ressuscitou para que a nossa vida não se mantenha igual. É por isso que eu vos digo, leiam de Gênesis e Apocalipse, mas em todos os textos coloquem Jesus como lupa, como lente. Se aquilo que estão a ler não for capaz de ser compreendido com Jesus no meio, alguma coisa está mal e não é na Bíblia. Jesus tem que ser a lente porque Jesus é a lente que Deus nos deu para nós interpretarmos aquilo que é a religião. Jesus tem de ser a lente. Quando nós dizemos que fazemos o que fazemos, quando nós damos as nossas desculpas, quando nós colocamos as nossas missões, quando nós colocamos as nossas metas, se Jesus não for a lente, alguma coisa está mal. E não é na Bíblia. É connosco. E não há mentira pior do que aquela que nós podemos tentar fazer, que é enganar-nos a nós próprios. Porque quando chegarmos à eternidade, Deus não me vai perguntar: Luís, porquê é que o António não fez? Não, ele vai perguntar: Luís, porquê é que tu não fizeste aquilo que eu te pedi? E se tirarem o nome de Luís e colocarem o vosso nome, vai ser exatamente a mesma pergunta. Então, a conclusão do teste, vamos vê-la no versículo 4 a 6. Nós podemos estar inseguros sobre muitas coisas, mas há coisas que realmente nós precisamos estar seguros. E o que precisamos estar seguros é naquilo que significa Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Aí não pode haver dúvidas. É a única coisa. Se forem a ver aos credos, há muitas coisas que são deixadas de fora dos credos dos primeiros séculos. Porquê? Porque o principal tem a ver com Jesus. Naquilo, quem é Jesus, nós temos que estar plenamente conscientes. Então João deixa claro que aquele que está em nós é maior do que aquele que está contra nós. Então, se nós queremos em Jesus, se nós queremos viver segundo Jesus, nós podemos ter a certeza que aquilo que vamos alcançar nunca estará em causa. Porque aquele que está em nós
por nós, não vai permitir que aquele que está contra nós nos faça dano. Sim, podemos ter problemas de saúde, podemos não alcançar aquilo que financeiramente almejamos, podemos passar por dificuldades em relacionamentos, mas a nossa fé vai nos manter firmes no caminho, porque Jesus está por nós. Quando nós nos últimos meses temos dito Jesus está aqui no nosso meio, é isso que queremos dizer. Ele está aqui para nos acompanhar. E quando nós saímos aqui, Ele está connosco onde nós estamos. Mas temos que experimentar a sua presença. E os filhos de Deus firmam-se numa identidade que não pode ser diluída com aquilo que consomem. A vossa identidade de filhos, a nossa identidade de filhos não pode alterar-se quando nós estamos a consumir coisas que vêm de fora. Porque senão é uma identidade que não é uma identidade que está firme. É uma identidade que se vai diluir certamente quando nos oferecerem coisas que nós queremos alcançar, mas que nem sequer estamos dispostos a perguntar se vem de Deus. Num mundo cheio de todo o tipo de ensinos religiosos falsos, os crentes têm que destacar constantemente aquilo que escutam, aquilo que consomem. Constantemente. Façam uma pergunta. Aquilo que me está a ser oferecido, aquilo que estou a consumir, vem de Deus? Sabem, sempre que eu fico confortável demais neste mundo, eu sei que alguma coisa está mal. Porque quando ficamos confortáveis demais, e eu tendo a ficar confortável, eu tenho que perguntar se na realidade aquilo que eu estou a escutar é a minha necessidade de conforto ou se é aquilo que Deus quer para mim em Jesus Cristo. E normalmente, quando eu faço o teste, a resposta é o que tu queres, não é o que Jesus quer. Jesus podia ter apanhado um barco e ir para as Caraíbas, beber um cocktail, em vez de morrer numa cruz. Aliás, até podia ter voado ou ter sido teletransportado, uma coisa qualquer que só Deus pode fazer. E não o fez. Então, quando eu acho que eu tenho esse direito, basta olhar para Jesus para saber que se não é aquilo que Jesus teria feito, tenho que avaliar muito bem. Se aquilo que eu estou a viver não é mais um desejo meu do que... Amigos, e não tem a ver com se temos pouco ou se temos muito. É se aquilo que temos está ao serviço do reino. Se me conseguirem dar essa resposta, tendo pouco ou muito, aquilo que tenho está ao serviço do reino. Glória a Deus por isso. Mas tem que dar essa resposta a vocês mesmos. Se aquilo que vocês têm, se aquilo que vivem está ao serviço do reino ou ao vosso serviço. Está ao vosso serviço, não está ao serviço do reino. Então, temos que fazer o teste. Fazer o teste. Fazer o teste. João escreve a uma igreja que está inundada de falsos ensinos. E hoje não é diferente. Hoje podemos dizer que vivemos num mundo onde há 1 bilhão de cristãos. Não. Há 1 bilhão de pessoas que nascem dentro de países que se dizem cristãos. É completamente diferente. No livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis escreve uma ficção. E nesta ficção ele pega num diabo mal danado, que tem um sobrinho, que é seu aprendiz, que é Vermelindo, e ele vai escrever cartas, este diabo, a dizer a Vermelindo o que é que ele tem que fazer para que o ser humano possa cair nas armadilhas de Satanás. Então vai-lhe explicar como é que as coisas funcionam. Como é que, principalmente, ele vai conseguir corromper os cristãos. Então, nesta série de cartas, Maldanado vai aflorando vários temas que tocam o mais básico da fé cristã é quem é que escutamos nós e quem seguimos. Então, deixem-me partilhar alguns dos trechos deste livro. E vejam se faz sentido na vossa vida. Ou como faz sentido. Porque se tiver fazer sentido demais, é a altura de parar e de colocar tudo aos pés de Jesus. Esta vida é limitada, a vida eterna não. Nós podemos escolher qual é que queremos viver. Primeiro trecho. Maldanado, o diabo, vai ensinar o seu
aprendiz, como pode conduzir cada um de nós ao inferno. Todos os extremos devem ser encorajados. Assim que tornares o mundo um fim e a fé no meio, quase ganhaste o teu homem. E faz muito pouca diferença que tipo de objetivo mundano ele estiver a procurar. Desde que os encontros, panfletos, planos de ação, movimentos, causas e cruzadas tenham mais importância do que as orações, os sacramentos e a caridade. Ele é nosso. E quanto mais religioso for, mais seguramente será nosso. Outro. O caminho mais seguro para o inferno é a via gradual. Um suave declive, macio sobre os pés, sem viradas súbitas, sem marcas de quilometragem, sem letreiros indicadores. Um declive gradual. Se um homem não pode ser curado do mal de frequentar a igreja, a melhor coisa depois disso é enviá-lo por toda a vizinhança em busca de uma igreja que lhe seja apropriada. Até que ele se torne um provador de igrejas. Se o teu paciente não pode ser mantido fora da igreja, deveria pelo menos estar violentamente ligado a algum partido dentro dela. Vou-vos só dar mais uma, mas aconselho-vos a ler o livro todo, porque é extraordinário. A prosperidade liga o homem ao mundo. Ele sente que está a encontrar o seu lugar no mundo. Enquanto que a verdade é que o mundo é que está a encontrar o seu lugar nele. Eu podia continuar a ler trechos deste livro. C.S. Lewis, um dos maiores escritores cristãos da história do século XX, com um pensamento muito acutilante sobre aquilo que era a igreja. Estamos a falar num contexto onde a igreja era realmente maioritária, onde todos eram cristãos. Ele vai recordar que não basta dizer que somos cristãos. Porque quanto mais acomodarmos nós estamos, mais longe estamos de caminhar com Jesus. Na realidade, a maior falsificação que pode haver da fé reside na forma como nós não nos relacionamos com o Pai quando achamos que nos relacionamos. Nós achamos que temos uma relação, uma intimidade com Jesus, quando na realidade não temos essa intimidade. É como quando aqueles fãs veem um jogador de futebol super conhecido e vão abraçá-los como se fosse a melhor família do mundo, como se já os conhecessem há imenso tempo e, na realidade, só os viram na televisão. Tenham cuidado, porque às vezes podemos querer abraçar Jesus quando só o vemos na televisão. Não porque o conhecemos ou porque temos intimidade com ele. É realmente muito fácil deixarmos-nos envolver por aquilo que aumenta o nosso ego. Mas a Bíblia, diante de Apocalipse, vai nos dizer que aquilo que é preciso é que o nosso ego diminua. Porque Cristo só poderá crescer quando o nosso ego diminuir. Quando as nossas vontades diminuírem. Quando nós crescemos juntos como igreja. E como igreja quisermos alcançar o reino e levar mais pessoas para o reino. Porque essa é a única finalidade da igreja, amigos. A finalidade da igreja é fazer com que o reino se expanda e aqueles que não conhecem Jesus possam conhecer Jesus. Para estarem connosco na eternidade. Então, ao sair deste lugar hoje, que possa estar disponível para avaliar aquilo que te move. Não sou eu como pastor, um líder da igreja, um irmão teu, que te vai dizer se aquilo que te move vem ou não de Deus. Como disse, nós temos que deixar de nos infantilizar. Só nós é que podemos dar essa resposta.
ler as Escrituras. Podes precisar de tempo para ler as Escrituras, mas lê. E no final avalia o que é que te move. O que é que te faz caminhar? O que é que te faz tomar as decisões que tomas? Faz o teste. É isso que o João diz. Não se esqueçam, João tinha acabado de falar no capítulo 3. A diferença entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são filhos de Deus. É neste contexto que João fala de amor. O amor verdadeiro só pode ser manifestado quando nós estamos perto de Jesus. Senão somos apenas meras falsificações do original e mais tarde ou mais cedo vai-se descobrir. Vai ser descoberto pela nossa mulher, pelo nosso marido, vai ser descoberto pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, que vão olhar para nós e vão ver claramente uma coisa, alguém que não é reflexo de Jesus. Eu espero que nenhum de nós chegue a esse dia. Realmente, oro a Deus para que tome conta de vós, vos abrace, vos transforme. Porque é isso que é ser Igreja de Cristo. Colocar-nos uns nos outros nas mãos do Pai. Não quer dizer que não vamos falhar, nós vamos falhar muito. Vamos tomar opções erradas. Mas teremos a consciência que elas são erradas. E vamos querer voltar de novo para junto do Pai. Porque o Pai estará sempre de braços abertos para nos receber. E Ele não deixa nenhum filho à porta. Mas temos que voltar para casa. Esse é o nosso papel. Isso Deus não vai fazer por nós. E isso tem que ser uma decisão nossa. Hoje é a última. Nós não acabamos ainda 1 de João, mas vamos fazer uma pausa, porque a partir de agora vamos olhar para aquilo que são os pilares da Igreja. Vamos ler Atos dos Apóstolos, vamos ver quais são os pilares que encontramos nos Atos dos Apóstolos que definem o que é ser Igreja. E vamos caminhar com Atos dos Apóstolos até ao final do ano e em alguns momentos pontuais nós vamos terminar a 1 de João ao longo do ano. Mas não deixem de ler João para compreenderem realmente o que é que significa amar. Porque temos uma visão enviesada daquilo que significa amar, porque é a visão que nós compramos quando ligamos uma televisão, quando vemos as séries dos dias de hoje. Isso não é o amor de Cristo. O amor de Cristo não se manifesta dessa forma. Amigos, caminhamos juntos. E quanto mais próximos estivermos uns dos outros, mais fácil será ver o caminho que Deus tem para nós, porque será bem mais fácil. Que Deus nos ajude, possamos ter agora um tempo de oração. E se estiverem muito incomodados, eu estou. Se estiverem também muito incomodados interiormente, este é o momento de falarem com Jesus. E é fácil. Façam o teste. Aquilo que foi dito hoje é o que diz a palavra? Ou não é o que diz? E tomem uma escolha. Façam escolhas. Mas façam o teste. Eu não quero que acreditem porque eu digo. Mas porque leem a palavra.